Nome do Senhor. É que hoje é um sábado especial, um sábado maravilhoso, né? Para nós aprendemos, agradecemos ao Senhor, tudo certo. Ontem nós estamos lá, eu e Silo, né? Pregador Silo, estava lá na igreja Casa de Oração, com a missionária Irmã Maria, e quero também mandar uma saudação para ela. Que Deus abençoe. Nós chegamos lá, foi bem recebido. Isso aí eu fico muito grato, de agradecimento a Deus por isso. Porque Deus, Ele quer todos que seja reunido na presença do Senhor. Então eu vou ler, né, meditar um pouco na palavra do Senhor, que isso é muito importante. Essa, né, capítulo 10, vamos lá. Primeiro, né? E então aqui, ó, levantar o óculos. Enquanto, no livro de Êxodo, capítulo, deve-se primeiro. Enquanto Esdra orava e fazia confissão chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres, crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdra: nós temos transgredido contra o nosso Deus. Não é? E casamos com mulheres estrangeiras. Isto ainda há esperança para o povo de Israel. É isso aí. A palavra do Senhor que Esdra pecou, errou, falhou, como nós somos falhos, e ele sentiu lá dentro do seu coração o erro, que ele errou, mas ele chamou o povo para orar, para se reunir, para orar, para Deus tomar providência, para Deus perdoar o pecado. Então, é isso que Deus se agrada quando eu e você peca, não é? Pecam, mas nós temos que
nós reconhecemos um erro, esse erro do pecado, mas sempre Deus ele usa alguém para profetizar para a pessoa que quando está no erro, ou acha que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Glória a Deus, e é isso que eu quero dizer para você nessa tarde. Então, a palavra do Senhor Jesus, ela transborda dentro do nosso coração. Nós temos um Deus que perdoa o nosso pecado. Então ele chorou muito e realmente chorando e prostrando-se diante da presença do Senhor, porque, na verdade, o profeta se aproximou para dar uma palavra. Que palavra é essa? Palavra de conforto. E disse que Deus estava conosco. Quando nós pecamos, quando nós erramos, e quando nós se arrependemos dos seus pecados, Deus ele está pronto para perdoar nossa falha e o nosso pecado. Porque nós se lembram que existe um grande Deus lá em cima, que tem um poder no céu e na terra. É um Deus de Abraão, é um Deus de Isaac e um Deus de Jacó. E Deus se agrada. Quando você peca contra Deus, quando você erra, quando você comete um pecado e realmente você se arrepende e pede perdão a Deus, Deus ele perdoa o pecado e você fica livre daquilo. Então, o homem, quando ele peca ou não se arrepende dos seus pecados, é que chega um momento de reconhecimento, um reconhecimento que não tem conhecimento da palavra. É como se fosse para ele não existisse Deus. Então, a gente somos nada. Quando nós se arrependemos dos seus pecados, pede perdão a Deus, Deus se levanta lá do trono celestial, estende as suas mãos para perdoar, porque Ele percebe, Ele conhece o nosso pensamento, Ele vê pedindo perdão, é isso que Deus quer. Mas existe crítica, zombaria, e Deus ele não se agrada nem da crítica e nem da zombaria. Então, a pessoa para seguir a Deus, ele tem que nascer novamente. É como eu falei na semana passada na igreja, que Nicodemos ele era um homem estudioso, um homem religioso, tinha muito estudo, um tabelião, mas ele não sabia o significado da palavra nascer de novo. Então, existem duas opções que eu falei na igreja. Dois nascimentos.
Então, o homem aqui na terra, ele nasceu uma vez só. Nasceu material. E a segunda vez, espiritual. Então, quando um homem, ele nasce, ele é uma criança espiritual, não material, porque ele já nasceu material, não é? Do ventre de sua mãe, e nasceu espiritual. Então é isso que eu quero falar. Então, quando você, meu irmão, se ajoelha, pede perdão a Deus, Deus está pronto para perdoar o pecado. Quando você se levantar, você vai sentir outra pessoa. Você vai sentir uma transformação na tua vida espiritualmente. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que eu quero falar para você nesse momento. Então, Deus, ele, quando vê você caminhando, pregando, evangelizando, é um compromisso. Aí a pessoa diz, olha, eu tenho um compromisso com Deus. Não é? Aí você vê na palavra de Deus que Jesus falando, olha, ir por todo mundo pregar evangelho a toda criatura. Então, se a pessoa, meu irmão, não for evangelizar, é porque não nasceu novamente. Porque todo aquele que nasce espiritual, ele tem compromisso com Deus. É a mesma coisa quando você sai para trabalhar, você vai para uma empresa, por exemplo, a empresa está pegando carteira, sei quantas carteiras para trabalhar, para trabalhador. O trabalhador chega, ele pega a carteira e entrega carregada. Então, a carteira está na empresa. Mas se nós não trabalhar, então se você está trabalhando, fim do assunto, você está trabalhando naquela empresa, você tem compromisso com ela. Por quê? Porque você deu a sua carteira, está trabalhando e na quinzena tem seu salário, tem a sua quinzena para você receber na sua quinzena. Você recebeu porque você recebeu, porque você trabalhou. Então, se você não trabalhasse, você não ia receber nada. Você não ia receber nada. Por quê? Porque você não trabalhou. Então, mesma coisa quando aquele que aceita Jesus como único seu Salvador, glória a Deus, então ele tem compromisso. Então a Bíblia diz que ele recebe a grande recompensa, recebe uma boa recompensa. Recompensa significa galardão, e galardão é recompensa, dá no mesmo. Então tudo que você trabalha para Deus, não perde nada. Não perde nada. Então, Esdras, ele recebeu o perdão de Deus quando ele pecou. Na verdade, ele reconheceu o erro. Glória a Deus, ele reconheceu. Poxa, eu pequei contra o Senhor. Casei com mulheres estrangeiras que não deveria casar. Não deveria casar. Então, eu vou reunir o povo, vou reunir mulheres, crianças, homens, para orar e levantar um clamor de oração e vamos chorar nos pés de Deus. Então, quando ele reuniu o povo,
ele reuniu mulher, criança, homens, para orar, para buscar ao Senhor, para pedir perdão. Glória a Deus. Então, é isso. Deus perdoou. Então, meus irmãos, eu quero falar num assunto, por que o nosso adversário, ele se levanta contra pessoas que realmente seguem a Cristo, adora, né? Mas a vez você diz que tem amigo, né? Poxa, rapaz, eu tenho um amigo, esse amigo é um caba bom, um caba rochedo. Abraça, aperta a mão, um abraço para ali, abraço para lá, abraço para cá, aperto de mão dali, aperto de mão para cá e assim vai. Caba bom, não é? Mas quando a pessoa está num estreito, numa enfermidade, doente, mas não chega ninguém para te ajudar. Pelo menos te visitar quando está no hospital. A gente tem que olhar isso. Tem que olhar isso, meu irmão. Olhar porque Deus, Ele sabe, conhece a nossa situação de cada um de nós. Então foi o resultado de Esdras. Deus usou o profeta. E aquele profeta estava em pecado também. Mas o que o profeta, ele creu, ele tinha toda certeza que ainda ia ter solução, ia ter jeito, o problema ia ser todo resolvido, mas ele não desistiu. Eu quero falar para você, meu amigo, minha amiga, nessa tarde, glória a Deus, que Deus, ele não faz decepção de pessoas. Eu fico olhando, irmão, que a volta de Jesus está aproximando. Aí você me diz assim, ó, eu vejo muito tempo que os crentes vêm divulgando a volta de Jesus e a gente não vê nada. Cada dia, não é? Tempo se passando e nada. Mas para tudo tem um tempo. Vai ser que nem a vinda de Noé. Então, irmão, é assim que Deus quer. Se nós se reunir, clamar em oração, de clamor, orar ao Senhor para Deus tomar providência. Então, está aqui. Você pode ler aqui no livro de Esdras, capítulo 10, versículo 1. Eles casaram, tomaram mulher estrangeira que não deveria ter. Mas Esdras, ele se arrependeu. Se arrependeu dos seus pecados. Poxa, eu errei. Eu tomei mulher, casei com mulher estrangeira que não deveria casar. Mas quando, irmão, quando a gente peca, tem algum erro, algum problema, talvez que a pessoa diga assim, não tem jeito mais. Eu fiz tanta coisa que eu acho que Deus não vai perdoar. Você tem que parar com isso. Não é, não é? Tem que parar. Porque Deus, ele sabe, ele é o dono da vida. É ele que salva, ele que liberta, ele que cura. É ele que dá livramento a mim e a você. Então, eu quero falar para você nesse momento. Faça como eu. Aceite o Evangelho. Jesus Cristo te ama. Jesus morreu na cruz para salvar a minha vida e salvar a tua vida. É isso que eu quero falar para você
nesta tarde. Então, e enquanto Ezra orava, não é? E fazia confissão aos pés do Senhor. Aí o cabo desse, o cabo está de joelho, né? Mas cadê Deus? O cabo está de joelho, não, cadê Deus, né? Mas Deus está presente, irmão. Deus é Espírito. É a mesma coisa, quando você morrer, eu, você, ninguém não vê. Não é? A pessoa morre, enterra o corpo. Olha, no dia da ressurreição, vai ser tudinho ressuscitado. Todos os mortos vão ser ressuscitados. Até mesmo, tem pessoas que quando morrem, digo, olha, queima o corpo, queima mesmo. E joga a cinza lá no mar. Então, aquela cinza ela vai ser ressuscitada. Por quê? Porque Deus é a vida. Para Deus, irmão, não tem nada difícil. Você pode matar, pode picar o homem todinho, deixar o pó, botar fogo, queima, né? Mas queima e joga lá no mar. Mas eu quero dizer a você, para Deus, não fez nada. Por quê? Ele é a vida. É tudo difícil para mim, irmão, e para você, mas para Deus não. Ele é grande, 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 grande mesmo. Né? Tem gente que desafia, zomba de Deus, mas muitos quebraram a cara, desceu a cova e não entende o trabalho de Deus. Então, é que nem o irmão Ciro falou ontem, na igreja, na casa de oração, ontem à noite, que falou sobre que falou ontem à noite, tudo para Deus, nada é impossível. Nada, nada, nada. Ele toca água na rocha, água na pedra, onde for água na pedra, porque ele é poderoso. Mas eu quero falar para você nessa manhã, nessa tarde, que é bom a gente seguir o Evangelho. Tem tantos jovens escravizados por vícios zombando Deus, não é? Às vezes não chega nem 30, não chega nem 20 anos, porque se acaba tudo na droga. O Evangelho, irmão, ele tira as pessoas das drogas. Porque Jesus morreu na cruz, ele salva e liberta. Então, a gente falando mesmo, até falta palavra, porque eu não tenho o que dizer, mas Deus tem. Eu não tenho palavra, mas Deus tem palavra para me dar, para eu transmitir para as pessoas que estão aqui me assistindo. Amém, irmão? Glória a Deus, né? E então, Ezra, ele orava, clamando a Deus, reuniu crianças, mulheres, homens, para se levantar, clamor. Se levantar e clamou para Deus perdoar o pecado. Então, é isso. A gente tem que reconhecer, dizer, Deus, já eu errei, eu sou um pecador, mas eu creio que isso vai me ajudar, eu creio que isso vai me dar força para levantar. Então, o salmista, Salmo 37, 5, ele diz assim, entrega teu caminho ao Senhor e confia nele e ele tudo fará. É preciso nós confiar no Senhor. Agora, se tem um problema, entregar na mão de Deus e dizer, será que Deus vai resolver o problema?
será que Jesus vai resolver o meu problema? Não, meu irmão. Deus, ele não é de será, é de sim. Então, tudo isso é através da fé. Esdras clamou, mas também tinha fé. Ele tinha fé para Deus, com fé em Deus, para Deus perdoar o pecado, para Deus resolver o problema. Então é isso. Tem pessoas não, que dizem assim, Deus não resolve o problema não. Há muito tempo que eu vi na situação. Algum problema tem. Algum problema tem, que Deus resolve. Ele não mudou, ele é o mesmo, ele é no passado e é no presente. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que dizem, não tem jeito mais, para com isso. Dá um baixa nisso, é importante você crer, a mostrar o diabo que Deus está na sua vida e não o inimigo. Deus está na sua vida, não o inimigo. Então, o profeta, ele diz aqui, veja bem, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus. Ele estava clamando, prostrando diante da casa de Deus. Não no homem, não no evangelista, mas em Deus. Aí você diz, mas rapaz, só Deus que pode resolver o problema, resolve. Deus resolve o problema. Então, se você tem a sua fé, crê em Deus, então o seu problema vai ser tudo resolvido, glória a Deus. Vai ser tudo resolvido. Então, você começa a clamar, começa a chorar na presença do Mestre. Deus, eu sou pecador, mas eu creio que o Senhor vai perdoar o meu pecado. Eu creio que o Senhor vai mudar a minha vida. Mudar de vida não para ser rico, claro, mas mudar de vida espiritual. Para você ter uma morada lá no céu celestial. Aí o cara diz assim, mas rapaz, quem vai morar no céu? Isso é conversa? Não, para. Lê João 14. João 14, capítulo 14, e o verso 1, ele diz assim, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha aí. Você acha que Jesus é mentiroso? Não, irmão. Prometeu. Então, quando você se entrega a sua vida a Jesus, você tem certeza da sua salvação. A salvação, ela é um livramento de Deus. Então, Deus deu livramento a Esdras. Pecou, mas Deus perdoou e deu livramento. É a mesma coisa com nós. Nós somos ser humano, somos falhos, cheios de problema. Por que nós somos cheios de problema, irmão? Porque nós somos pecador. Hein? Por que Jesus é fiel? Porque ele não errou. Eu não encontrei na Bíblia nenhuma falha em Jesus. Nenhuma. Leia a Bíblia para você ver. Você não encontra nenhuma falha em Jesus. Nenhuma. Ele venceu a luta. Então é isso que eu quero falar para você nessa tarde. Então, quando o homem, ele está com problemado, bota as duas mãos na cabeça, né? E diz, meu pai, eu preciso da tua ajuda, Jesus. Preciso. Mas Isaías, ele diz assim, entrega o salmista, né? Que ele diz assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É isso que eu quero falar para você nesta tarde. Amém? Então,
quando o profeta Isaías tem uma mensagem ali, 45, versículo 22, ele diz assim: olhai para mim, sereis salvos, vós todo temor da terra, porque eu sou Deus e fora de mim não há outro. Então, quando você entregar a sua vida, não é? A passar por um grande luto, passar tribulações, mas se nós deixar olhar para Jesus e olhar para a dificuldade, então a pessoa se afasta do caminho do Senhor. Porque tem muito irmão que saiu do Evangelho. Não foi por causa de igreja, não. Porque parou de olhar para Jesus. Então, se você pegar a mão do arado, você vai sucar a terra com arado, você está olhando para frente. Mas se você olhar para trás, você não apruma. Você vai dar um entre. Você entra. Você não se apruma, você entra. Por que você entra? Porque você olhou para trás. Não tem jeito, né? Você olhou para trás e então deu um erro no serviço. Aí o patrão chega, um empregado, e diz: olha, tu volta para trás, volta novamente para você fazer o serviço. Por quê? Porque ele estava com o arado, sucando terra, e deu erro no serviço porque ele olhou. Mas se ele continuasse olhando para frente, então o serviço ia ser bem feito. Ele não ia receber chamado do empregado, do carregado. Por quê? Porque o serviço está bem feito. Então, é a mesma coisa quando a pessoa está seguindo Jesus. Jesus, ele, para nós, é mesmo fosse o arado. Não é? O arado. Aí você diz assim: pregador, por que é isso? Vou te explicar agora. Então, o arado que eu falei nesse momento, se nós está lá trabalhando, você está sucando a terra, não tem uns gados, né? Você vai lá, vai estar lá com o arado, ó, em frente. Mas se você olhar para trás, tirar a visão, você erra. Você dá um desvio no serviço. Ao invés de você passar direto, você entrou. Então aquele suco da cana, ela ficou errada. Aí o carregado vai chamar você novamente para acertar o serviço, ajeitar o serviço, porque você fez, deu um erro. Você deixou de olhar para frente para olhar para trás. Mas se você continuasse olhando para frente, glória a Deus, você não ia dar um erro no serviço. De jeito nenhum. Então, é a mesma coisa de Deus. Mesma coisa. Então, hoje em dia, encontra pessoas não afastadas do Evangelho. Nas drogas, no vício. O diabo, ele aproveita mesmo. Pessoa, quando sai do Evangelho, ele aproveita. Mas tem pessoa, quando sai do Evangelho, mas tem ainda unção de Deus. Ainda tem um temor de Deus, não é mais tão temor. E através do temor de Deus que ele tem, ele pode voltar para a casa de Deus. Voltar para Jesus. Através do temor de Deus que ele tem na vida dele. É isso. Então, é com Isaías: olhai para mim, sereis salvos, todo o temor da terra, porque eu sou Deus e fora de mim não há outro. Então é isso. Então, se nós olhar para trás, deixa Deus e segue o mundo. Por quê? Porque parou de olhar. Parar de olhar, eu vou explicar para você, sabe o quê? O parar de olhar, meu irmão, olhar para trás não é assim não, olha. Você está aqui, eu estou conversando com tu aqui, estou pregando, né? Aí eu vou olhar para trás, né? Não. Olhar para trás é eu e você se lembrar das coisas passadas. Se lembrar das coisas passadas. Aí você está se lembrando. E através do se lembrar das coisas,
está se esquecendo de Deus. Se esquecendo e se torna de olhar para quê? Para trás, deixou de olhar para Deus e olhar para trás. Mesma coisa da mulher de Ló. Quando Deus falou com Ló, disse: Ló, olha, a cidade Sodoma e Gomorra está uma prostituição totalmente. Tu sai daí que eu vou destruir essa Sodoma e Gomorra, porque não está agradando meus olhos. Agora tem uma coisa, Ló, você sai, pega tuas filhas, tua esposa, sai e não olha para trás, tá bom? Não é para olhar. Então, foram embora. Quando a mulher escutou o pipoco o estrando do fogo, ela olhou para trás. Não, a vez dela de lembrar de Deus, se lembrou das coisas passadas. Foi isso. E ela se formou num estado de sal, porque não obedeceu a Deus. Se ela obedecesse a Deus e seguisse a viagem, ela não ia ser convertida no estado de sal, porque ela desobedeceu a Deus. Então, todo aquele que desobedece a Deus, Deus não se agrada. Deus, ele ama o pecador. Ele ama, mas aborrece o pecado. Não é pensar que Deus vai te abandonar, te desprezar, não. Ele ama você. Mas tem uma coisa que Deus não se agrada, que ele aborrece, é o pecado. É aquilo que a pessoa faz que não deve fazer. Deus não se agrada. Então, no caso de Esdras, Esdras estava por perdido. Esdras estava por nada. Mas ele se reuniu, disse: não vai ficar assim, eu vou reunir aqui, vou reunir homens, mulheres, criança, e vamos levantar um clamor, uma confissão ao Senhor, para o Senhor perdoar o pecado, perdoar a nossa falha. Eu sei que eu errei, porque tomemos mulheres estrangeiras, que não deveria ter isso. Não deveria ter acontecido. Então é isso que eu quero falar. Então, quando ele clamou, aí ele foi o quê? Ele, né? E vê só. E acontecer, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, para Deus tomar providência, para Deus perdoar o pecado, para Deus resolver. É isso que Deus quer, irmão. Deus quer que nós se humilha, chorar, dobrar joelho. Deus, eu preciso. Mas se eu e você não dobrar o joelho, meu filho, não tem compromisso nenhum com Deus. Mesma coisa. Eu estou parado. Estou desempregado. Estou. Por que eu não recebo salário? Porque eu estou parado. Então, se eu arrumar emprego numa empresa, eu vou trabalhar na empresa, então vou ter compromisso com ela. Qual é o compromisso, irmão, que você vai ter com a empresa? É o trabalho. Todo dia eu vou trabalhar, porque eu tenho compromisso com ela. Porque se eu não desse minha carteira para trabalhar, para fechar, eu não ia trabalhar. Se eu não der carteira, não vou ter compromisso com ela. Então, quando você trabalha e sai, você saiu, você não vai ter mais compromisso com ela. É a mesma coisa do crente, quando está adorando a Deus, ele louva a Deus, ele prega a palavra de Deus, ele evangeliza,
Porque está tendo compromisso com Deus. Então, esse compromisso, Deus dá a recompensa. Então, quando ele sai abandonando a Deus, ele não vai ter mais compromisso com Deus. Sabe por quê? O compromisso que não vai ter mais, ele não vai pregar mais, não vai ter mais oportunidade, não vai ter mais evangelização para ele, não tem mais escala para evangelizar, não ora, não vai mais orar mais, não busca mais, enfim. Por quê? Porque ele abandonou, deixou Deus para pegar com o mundo. Esse mundo podre, esse mundo terrível, só tem violência. Esse mundo, meu irmão, que sem amor, sem paz, pessoas tirando vida de outro, porque não tem um amor. Pessoa, meu irmão, que tivesse pelo menos uma coisinha de nada do tremor de Deus, só um pouquinho, ele não faz nada para as pessoas. Pelo menos se ele pensasse que nada um pouco, ele não tira a vida do seu próximo. Não. Então, todas as pessoas que praticam essas coisas, preço vai pagar. Porque Deus está contemplando. A Bíblia diz que diz assim, amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você ama, e eu te amo, nem eu nem você não vai se aborrecer. Nós permanecemos no amor. Quer dizer, não amor carnal. Não amor interesse, mas amor espiritual em Jesus. Quando você vê uma irmã, diz, olha, irmão, eu te amo, eu gosto muito de tu, tal. Eu amo muito o Senhor, meu irmão. Não a pensar que esse amor que ela tem, não é interesse em você, não. Né? Muitos pensam, não é, né? Como você vê, irmão, bem bonito. Meu irmão, Pai Senhor, tudo bom, tudo bom. Mas, meu irmão, gostando de você, eu te amo, irmão. Né? Eu te amo tanto. Mas eles pensam que ela ama de verdade, ama material ou carnalidade. Não é. Esse amor que ela está dizendo, eu te amo, glória a Deus, está se referindo a amor espiritual. Um certo dia, um amigo meu, ele fez assim, irmão meu, pregador, tu não sabe de nada. O cara ficou contente mesmo, o cara ficou tão contente, sorrindo. Aí, de repente, o que está acontecendo aí, meu amigo? Disse, mas rapaz, tu não sabe nada para ele, aquela irmã aí saiu para evangelizar. Ei, fulano, eu te amo, meu irmão, eu te amo muito, eu te amo, meu irmão. Mas ele pensou uma coisa, foi outra. O pensamento dele, ele pensou material, carnalidade. O pensamento dele pensava que a irmã estava interessada nele. Porque somente ela disse, meu irmão, eu te amo muito, irmão. Mas não era isso. O amor, o sentido desse amor que ela falou, que eu amo, o sentido que ela falou sobre o amor, eu te amo, então, em Cristo Jesus, se refere a amor em Cristo. Amor material, não. Amor espiritual. Amor espiritual é um e amor carnalidade é outro. Não é ou não é? Então você deve pensar isso. Tem todo tipo de amor, né? Todo tipo. Tem amor material e amor espiritual. Se um irmão fazer assim, pregador, Pai Senhor, pregador, eu te amo, pregador, esse pregador é uma benção, mas eu amo muito esse irmão, eu gosto muito desse irmão. Eu não vou pensar pelo contrário. Por que não vou pensar pelo contrário? Porque o amor que ele está falando, para mim, está se referindo ao amor de Cristo na vida dela e mim. Porque ela me ama, não com amor carnalidade. Ela me ama um amor espiritual em Cristo Jesus. Porque quando a pessoa tem um amor e ama um amor espiritual, não tem interesse de nada, irmão. Não tem interesse de nada. Nada, nada. O interesse
É para ganhar a pessoa para Jesus Cristo. O interesse de amor que ela fala não é amor carnalidade, amor espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando você vê um irmão dizer assim, irmão, eu te amo, então você tem que pensar isso, do jeito que eu estou falando. Não é pensar que o amor que ela está falando, que ama você, não é amor carnalidade, não. Amor espiritual, o amor em Cristo Jesus. Porque o amor em Cristo, Jesus, ela não traz, não traz sentido carnalidade. Ela traz sentido ao espiritual, porque simboliza o amor de Cristo na vida dela e na sua vida. É isso que eu quero falar para você nesta tarde. Amém, meu irmão? Então é isso. Então, Deus, ele não abandonou Esdras, não desprezou Esdras, porque Esdras se arrependeu dos seus pecados. Glória a Deus. É isso que eu quero falar para você nesse momento. Deus, ele não abandonou, não desprezou, porque ele é o perdoador do nosso pecado. Deus perdoa a nossa falha, perdoa o nosso pecado, né? Resolve o problema. É isso que eu quero falar para você nesta manhã, nessa tarde. Glória a Deus. Então, você tem que colocar sua fé. Você está me assistindo, se você errou, eu errei, então você tem que reconhecer o seu erro. Reconhecimento de arrependimento, dizendo, Deus, eu sei que eu errei, me perdoa, não sou nada, sou pó, sou cinza. É isso que Deus quer de nós. Deus quer que você abra a sua boca a dizer, eu sou nada, eu sou um zero, eu sou pó, sou cinza, meu Deus. Mas tu é grande na minha vida. Porque você está exaltando, você está mostrando que Deus, ele é grande, poderoso para perdoar o nosso pecado. É isso que eu quero falar para você, meu amigo, minha amiga. Amém, meu irmão? Isso. Então, quando vê alguém dizer eu te amo, não vai tomar o sentido carnalidade, você tem que tomar o sentido espiritual. Não é? Você vê, tem irmão que diz, irmão, eu te amo, eu gosto muito de você, eu te amo. Isso, muito bem. Mas o sentido que ele está dizendo não é amar carnalidade, mas o amor espiritual. Amém, meu irmão? É isso aí que eu quero falar para você. Que Deus abençoe a todos. Vou encerrar. Vou parar por aqui. Amanhã estarei lá no Poço de Jacó com a mesma palavra. Não é a mesma palavra, mas com outras palavras da Bíblia. Porque a Bíblia, ela é a fonte. Não é? A fonte. Ontem eu estava no Poço de Jacó, mas amanhã estarei no Poço de Jacó. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém.